Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iremos trabalhar em nossa aula de português, onde vamos falar sobre o descritor 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O descritor 10, ele vai identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. E por meio desse descritor, deve-se avaliar as habilidades em que o aluno tem em reconhecer os fatos que causam o conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. E essa habilidade é avaliada por meio de um texto em que é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos desencadeadores dos fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, o personagem principal ou o narrador da história, o desfecho da narrativa. E toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização, em que algumas alterações compreendem as seguintes partes. Introdução ou apresentação. Corresponde ao momento inicial da narrativa, marcado por um estado de equilíbrio em que tudo parece conformar-se à normalidade. Do ponto de vista da construção da narrativa, nesta parte são indicadas as circunstâncias da história, ou seja, o local e o tempo em que decorrerá a ação, e são apresentados os personagens principais, os protagonistas. Tal apresentação se dá por meio de elementos descritivos, físicos, psicológicos, morais e outros. Desenvolvimento e complicação. Compreende ao bloco em que se sucedem os acontecimentos numa determinada ordem e com intervenção do protagonista. Corresponde ainda ao bloco em que se instala o conflito, a complicação ou quebra daquele equilíbrio inicial, com a intervenção opositora dos antagonistas, personagens ou de forma que tendem a impedir o protagonista de realizar seus projetos normalmente positivos. É, portanto, o segmento da ordem perturbadora. Clímax corresponde ao bloco em que a narrativa chega ao momento crítico, ou seja, ao momento em que se viabiliza o desfecho da narração. Dentro dos padrões convencionais, em geral, a narrativa acaba com desfechos da narrativa. Desfecho ou desenlace corresponde ao segmento em que se dá a resolução do conflito. Dentro dos padrões convencionais em geral, a narrativa acaba com um desfecho favorável. Daí, o tradicional final feliz. Esse último bloco é o segmento da ordem restabelecida. Um item vinculado a esse descritor leva ao aluno a identificar um desses elementos constitutivos da estrutura da narração. E cabe aos professores fazer uma seleção de textos clássicos, narrativas, poemas, crônicas, para que os alunos se familiarizem com as constituições sintáticas e recursos estéticos, características da época, diferentes. E com esse texto, o trabalho deve centrar-se na identificação dos elementos que constroem a narrativa. E assim, espero que todos tenham uma boa compreensão e obrigado a todos pela atenção e nós veremos na nossa próxima aula. Até mais.